Vamos lá, galera. Então agora vamos estudar no terceiro bimestre as funções. A primeira função que a gente vai ver, função de primeiro grau. Ok? O que é uma função de primeiro grau? Quais são as características de uma função de primeiro grau? Toda função de primeiro grau ela é do tipo ax mais b igual a f de x. E quem que é o a, quem que é o x, quem que é o b e quem que é o f de x. O x e o f de x são as variáveis, são os valores que variam na função de acordo com o que vai acontecendo, dependendo do estudo que eu estou fazendo dessa função. O a é o coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta no gráfico, ele indica se a reta é inclinada para a direita, para a esquerda ou se ela não tem inclinação nenhuma. Ok? O b é o coeficiente linear, ou seja, é o ponto em que a reta do gráfico ela corta o eixo y. O eixo y também é o eixo f de x. Ok? Então toda a reta ela possui uma inclinação e ela possui um ponto em que ela corta o eixo y. Vamos ver algumas funções aí, alguns exemplos dessas funções. Primeiro exemplo aqui, 5x mais 2 igual a f de x. O a vale 5, o b vale 2. Como o a é positivo, o 5 é mais 5, ela é uma função crescente. F de x igual a 3x mais 3. O a vale 3, o b vale 3, ela é uma função crescente, porque o a é positivo e o ponto que ela vai cortar o eixo y é o 3. F de x igual a menos 2x menos 6. O a vale menos 2, o b vale menos 6. Ela é uma função decrescente. Então, o que caracteriza ela ser uma função crescente é o a ser positivo e ela ser decrescente, o a ser negativo. Eu tenho aqui essa outra função, f de x igual a menos 5x. Repare que eu não tenho b, então o meu a vai ser menos 5 e o b vai ser 0. Como o a é negativo, ela continua sendo uma função decrescente. E quando eu não tenho o a vale 0 e o b vale o número que está ali, menos 6. Significa então que ela é uma função constante. Ok? Vamos lá então, vamos pegar agora um exemplo de um gráfico. Para eu desenhar o gráfico de uma função de primeiro grau, eu faço isso num plano cartesiano, cujo eixo horizontal é o x e o eixo vertical, que é o eixo y, é o eixo f de x. O x é as abscissas e o f de x as ordenadas. Ok? Então vamos pegar aqui uma função. Repare aqui, a função f de x igual a 3x mais 1. Eu sei que, só olhando para ela, eu já vejo que o a é positivo, então ela vai ter que ser uma função crescente, ou seja, ela vai ter que ser uma reta inclinada para a direita. E o b vale 1, então essa reta vai ter que cortar ali no 1. Agora, como é que eu desenho essa reta dessa função? Essa reta que é o gráfico. Para isso, eu preciso escrever uma tabelinha. Uma tabelinha onde eu preciso de pelo menos 2 valores para o x e 2 valores para o f de x. O x eu escolho os valores e o f de x eu calculo usando a função. Eu escolhi aqui para o x o 0 e o menos 1, que são dois valores baixos que vão ser fáceis de eu poder fazer as contas. Eu não vou ficar escolhendo valores altos para ficar complicando as contas para eu desenhar o gráfico. Sempre valores baixinhos, 0, 1, 0, menos 1, para eu poder encontrar, facilitar os cálculos, fazer rápido, uma vez que você pode estar aí fazendo uma prova no Enem, e como são muitas questões, né, então você tem que ser rápido nos cálculos para poder responder e passar para a próxima questão. Valores baixos facilita o cálculo. Então eu escolhi ali o 0 e o menos 1 para o x. Então quando o x for 0, eu vou escrever na função lá f de x igual a 3x mais 1, no lugar do x eu vou pôr 0. Então eu vou obter ali 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0 é 0, 0 mais 1 dá 1. Então, quando o x for 0, o f de x vale 1. E aí, eu pego aqui esses dois pontos e marco aqui, que é este ponto aqui, ok? Ele vai ficar no 0 para o x e 1 para o f de x. Mesma coisa eu faço com o x menos 1. Eu pego, ponho ele na função, aonde é x, eu escrevo menos 1 e faço as contas. 3 vezes menos 1, menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Pego esses dois pontos e marco aqui. O f de x é menos 2 e o x vale menos 1. Ok? Marco este outro ponto. E aí é só eu ligar os dois pontos, obtendo o gráfico da reta.
É só isso. Então, eu preciso desenhar o gráfico dessa função. Faz a tabelinha, joga dois valores para o x, substitui lá na equação, encontra os pontos e liga os dois pontos encontrando uma reta. Como vocês viram lá, que como eu falei no começo, o 3 é positivo, então a reta está inclinada para a direita. Significa que é uma função crescente. Beleza? Então é isso daí. Para desenhar o gráfico de uma função de primeiro grau, é isso daí. Agora é com você. Vai lá, esboça os gráficos das funções dos exemplos que eu dei, que vai valer para o exercício. Ok? Até a próxima, pessoal.